Não tenha medo de errar, principalmente se você quiser obter grandes resultados na vida. Se você quiser mudar de vida, se você tá aí pobre e quer sair da pobreza, se você tem sonhos para realizar, um concurso para passar, uma faculdade para terminar, um mundo para conhecer, se você quer ser um grande atleta, independente do que você queira fazer, se você quiser um desenvolvimento intelectual, espiritual, não tenha medo. Não tenha medo do fracasso. Não tenha medo de errar. Esse é um dos piores medos que um homem pode ter, tá? E fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar o porquê. Basicamente, cara, isso é uma verdade crua, tá? Dura. Que poucos homens têm a coragem de encarar, mas ela é óbvia. Tá? Ela, desde o princípio ali da minha vida, isso já ficou meio que óbvio pra mim. O meu poder de observação do mundo, eu já percebi isso. Que você precisa perceber, assim como eu percebi, né? Que como a maioria das pessoas se paralisa diante da possibilidade de errar, a maioria das pessoas fica paralisada quando pensa em errar. Elas ficam com medo. Elas ficam amedrontadas, elas odeiam a possibilidade de errar. É por isso que elas nunca iniciam algo novo. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, essas pessoas, elas não vivem, elas sobrevivem. Então, elas não tentam nada novo, elas não ousam, elas vivem congeladas, tá? Pelo medo. Pelo medo de tentar e errar, tá? Então, essas pessoas ficam presas em um limbo entre o sonho e a realidade. Porque o fato é simples, tá? O pensamento, por menor que seja o pensamento de falhar, é suficiente para paralisar, abortar qualquer ação que tu possa vir a ter, que você possa vir a ter na sua vida, tá? Então, mas vamos lá, deixa eu te dizer algo que pode virar uma chave. Esse vídeo ele pode virar uma chave aqui e mudar a tua vida. Incorpora isso dentro de você e guarda no teu coração. O erro não é falha, o erro é um dado. Entendeu? A maioria não vai entender, mas você vai entender agora. O erro não é uma falha, o erro é um dado. E quem aprende a olhar o erro como um dado, uma informação, uma lição a ser aprendida, agora você está percebendo onde eu quero chegar, entra numa dimensão onde a evolução se torna inevitável, tá? E olhe para os cientistas, por exemplo. Cara, eu gosto muito, respeito muito essa visão científica, né? Eu gosto muito dessa resiliência e desse mindset dos cientistas. Eles não ficam romantizando o erro, eles não se apegam emocionalmente ao erro. Eles estão numa camada superior, né? Pelo contrário, eles estudam os erros que eles cometem. Cada erro que eles cometem colabora para que em algum momento eles acertem. Então eles colhem os dados, pegam o erro, né? E gravam ali, né, aquele erro, aquela tática que não funcionou, aquela técnica que não foi eficaz, e agora eles sabem, têm mais informações do que não podem fazer, ou seja, estão ficando mais perto de acertar. E o cérebro deles é meio que moldado para identificar essas falhas e, a partir dessas falhas, modificar a estratégia e a abordagem e tentar de uma forma diferente. Eles sabem que cada falha que eles cometem é uma aproximação da verdade. É uma aproximação de conseguir desenvolver um avanço científico, ou inventar alguma coisa, ou desenvolver um remédio, qualquer coisa que seja, tá?
Então, antes de qualquer descoberta revolucionária, sempre, tá? Em todo cientista é assim, tá? Sempre vão vir centenas de milhares de tentativas frustradas. E eles são muito perseverantes, eles são muito resilientes. E nenhum deles para quando erra, entendeu? Eles continuam, porque eles entendem que o erro é o preço do progresso. E eles entendem que o erro é o caminho do progresso. Eles enxergam o erro de uma forma didática e não dramática. Eles não estão numa camada dramática, entende? Não internalizam e não enxergam sentimentalmente o erro. Eles erram e partem para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, até conseguir acertar. Isso é probabilístico, entendeu? Mas vão aprendendo a cada erro. Então eu admiro muito os cientistas por isso, os inventores, enfim, cientistas no geral, né? Porque para ser cientista precisa ter essa aptidão investigativa e não se apegar às falhas e aos erros, e sim aprender com elas. Então, só que o problema é que a geração atual de homens, pessoas no geral, mas falando aqui para homens, foi completamente sequestrada por uma cultura de recompensa imediata, tá? O cérebro dos homens está sendo moldado por pornografia, por jogos, por redes sociais, pelos vícios hiperdopaminérgicos, que dão prazer rápido e barato. Qual o resultado disso? Eles perdem completamente a capacidade de se dedicar a longo prazo a algum projeto e ao desenvolvimento de qualquer habilidade. Então eles perdem a coragem de assumir que para aprender qualquer habilidade, primeiro você precisa ser ruim naquela habilidade. Ninguém começa bom em nada. Entendeu? A não ser gênios, né? Existem histórias de gênios matemáticos que, sei lá, o cara é analfabeto e faz conta mais rápido que uma calculadora. Mas esse cara, ele é 1 em 1 bilhão, tá? Talvez até mais, 1 em 1 trilhão. Ele é uma anomalia. Você não é esse cara, tá? Você é uma pessoa que precisa errar para aprender. Então, primeiro você precisa ser ruim nas coisas. E ter medo de ser ruim em alguma coisa é tolice absoluta. Você precisa aceitar esse estágio, tá? Humilhante do iniciante. Você precisa ter humildade, entendeu? E se expor como iniciante. Eu sou iniciante, não sei nada disso aí, mas eu quero aprender. Eu tenho boa vontade e eu quero aprender. E se você continuar, você vai aprender. Só que a maioria dos homens não querem passar por esse processo. Eles querem o resultado sem o processo. E eles querem reconhecimento sem suor, né? Eles querem... O cara quer músculo sem treinar, o cara quer dinheiro sem correr risco, quer empreender sem correr risco. É uma coisa também que não existe, né? O cara quer respeito, né? Sem mérito. E ele quer reconhecimento sem resultado, enfim. Isso nunca vai acontecer, não faz parte da lei natural das coisas. Pensa comigo, vamos lá. Uma analogia muito boa aqui. Quando você nasceu, o que você sabia fazer? Além de peidar, cagar, chorar, mijar? Nada. Nada. E foi caindo, tropeçando, tentando, até aprender a andar. Não foi? Não é assim que acontece? Balbuciando ali, até aprender a falar a primeira palavra. Enfim. Mas mesmo depois de conseguir andar, dar os primeiros passos, você ainda levou anos para dominar completamente a habilidade de se movimentar igual um adulto. E mesmo depois de conseguir falar a primeira palavra, você passou anos ali, ó, desenvolvendo a sua capacidade, seu vocabulário, a sua habilidade de fala para conseguir falar que nem um adulto. Então, olha só, esse processo ele é natural. Ele é natural, entendeu? E por que esse medo?
de ser um iniciante? Por que o medo de começar? Por que o medo de errar? Velho, por quê? Porque isso é autossabotagem pura. E depois que você descobre isso e você perde esse medo, o céu é o limite. Porque você descobre que você, quando rompe com esse medo, você é capaz de aprender qualquer coisa. Então, se hoje você sente medo de começar um projeto, de, sei lá, se lançar em alguma coisa nova, entenda que esse medo, ele é ilusório, tá? Ele é uma ilusão criada pela sua mente. É uma voz interna do seu cérebro tentando te sabotar e te manter na zona de conforto, né? Porque existe uma programação dentro de você para te manter na zona de conforto. E isso te mantém fraco, isso te mantém estagnado, isso te impede de evoluir e até te faz retroceder, tá? Ao invés de evoluir. O conselho é óbvio. Não dê ouvidos a essa voz. Não dê ouvidos a essa voz. Ela não é você. Ela faz até parte de você, mas ela não é você completamente. Ela é o reflexo de um sistema que te ensinou a buscar prazer instantâneo e fugir da dor do processo natural de errar para conseguir aprender. E outra coisa também, outro conselho, tá? Não ouça as vozes externas, aquelas que dizem que você não pode, que você não consegue, que isso não é pra você. As vozes dos pessimistas. Não ouça essas vozes. Essas vozes geralmente vêm de pessoas que já desistiram dos próprios sonhos e que elas não têm a coragem de enfrentar os próprios erros que cometeram. Elas não têm coragem de passar por cima desse medo, tá? Do erro e tentar algo novo e correr atrás do prejuízo. E elas querem que você seja como elas, tá? Elas querem te infectar com o medo delas. Elas não querem que você evolua. Isso é intuitivo. Muitas delas nem fazem por intenção, tá? Mas estão tão presas no fracasso e no retrocesso que é isso que elas fazem. Então elas vão tentar te travar e o conselho óbvio é ignorá-las. Um homem de verdade, ele não foge de luta. Ele entende, olha só, também grave isso aqui no teu coração, incorpora isso em você. Um homem, ele tem que entender que cada erro é um degrau do caminho do aperfeiçoamento da maestria. Se você tem uma vocação, se existe algo dentro de você que pulsa, que chama você todos os dias, sabe? Uma paixão, um amor dentro de você por alguma coisa, seja lá o que for. Claro que se for uma coisa benéfica, uma coisa que não vai ferir ninguém, né? Um sonho digno. Trabalhe nisso até o limite, até a exaustão e vá até o fim. Esse é o meu conselho pra você. E seja lá o que for, cara, treina, estuda, pratique, erre. Não importa quantas vezes erre. Mas continue. Porque quanto mais você errar, mais você vai aprender. Quanto mais você aprender, mais valor você desenvolve, mais habilidade você ganha, mais maestria você ganha. E quando você começar a gerar valor através dessa habilidade que você desenvolveu, através de todos esses erros, você está conseguindo aprender a acertar e está ficando bom naquilo, o mundo não vai ter como te ignorar. Entende? E aí, você vai ser recompensado com reconhecimento, respeito, dinheiro e influência. E são essas todas as consequências. Você finalmente parou de errar mais do que acerta. Agora você acerta muito mais do que erra. Você continua errando, mas você erra muito pouco. Você adquiriu o domínio da habilidade. E agora tem um pote de ouro no fim. Só que essa jornada não é um arco-íris. Ela é um deserto. Ela é difícil.
Errar continuamente todos os dias até você conseguir acertar em cheio é difícil pra caramba. Não é pra qualquer um. Tem que ter muita força de vontade, resiliência e perseverança. E mas nada disso vai acontecer se você não tiver coragem pra errar. E é disso que a gente tá falando aqui hoje. Então tenha coragem de errar. Seja resiliente, seja paciente, seja determinado, aceite o processo e o estágio de iniciante. Sou um iniciante, bata no peito, sou um iniciante. Tudo bem, não tem nenhum demérito nisso. O que você é? Eu faço isso, mas eu sou apenas um iniciante, estou aprendendo. Um dia serei um expert. Anota aí no teu caderninho, tá? Que eu não vou parar não, meu amigo. É assim que o campeão pensa. Então, é só entender, mano, que só existe uma forma de fracassar na vida. E essa forma, só existe uma forma de fracassar. E é ficar parado. Paralisado. Com medo do fracasso. Quando você tem medo de fracassar, você fica parado. E aí que você realmente fracassou. O fracassado é aquele que não se movimentou, ele tá parado e estagnado. Pronto, fracassou na vida. Aquele que tá tentando e tá errando, ele não é um fracassado. Tá? Ele é um vitorioso. E uma hora ele vai alcançar os resultados que ele deseja. Pode anotar. Eu garanto isso pra você. Então, o homem que tem medo de errar, ele já, em parte, está morto por dentro. Porque ele nunca vai se permitir viver o sonho. Né? Então ele está sempre sobrevivendo com medo. Nunca vai tentar algo novo e vai ficar sempre preso naquele ciclo ali. Geralmente é aquele homem que nasce e morre na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma casa, fazendo tudo igual todo dia e cheio de aspirações e sonhos que morreram junto com ele. E o homem que entende que o erro é aprendizado, né? Ele enxerga isso, ele entende essa regra do jogo, ele se expõe, entendeu? Ele insiste, ele suporta, ele resiste. Esse homem, em algum momento, vai se tornar imparável porque ele já entendeu o jogo. Ele já entendeu que é errando, que se acerta e já era, mano. Nada pode parar esse cara, só ele mesmo. E Deus, é claro. Mas é isso, essa é a dica de hoje, esse é o vídeo de hoje, o conselho de hoje. E eu peço que você, a partir de hoje, faça um pacto consigo mesmo. Valeu? Não mais fugir dos erros. Não mais viver na covardia. Olha só. Comece, erre, aprenda, ajuste, evolua. É isso que você precisa fazer. Porque a vida, ela não recompensa quem sonha. A vida, ela recompensa quem age. Eu espero que esse vídeo seja um baita do incentivo para que a partir de hoje você comece a agir. Se você está com dificuldade na vida, físico, mental, espiritual, em qualquer área da sua vida, emocional, financeiro, enfim, qualquer tipo de dificuldade, vícios, dependência afetiva, emocional, separação, término de casamento, enfim, tá no limbo, não sabe o que fazer, já acompanha os meus vídeos há um tempo, tem evoluído através dos conteúdos gratuitos, vê credibilidade no meu trabalho e quer um upgrade, uma ajuda, tá? Um acompanhamento meu, sinta-se à vontade para me chamar no contato de mentoria que tá na descrição aqui desse vídeo, beleza? Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada de evolução pessoal. E para você que tá preso em vícios como conteúdo adulto, né? Aqueles videozinhos lá. E quer aprender a praticar retenção seminal, fica o meu livro Retenção Seminal, Caminho do Autodomínio. 130 páginas que vão te livrar desse vício horroroso e que vão te ensinar a transmutar a energia sexual, a canalizar ela, para que você se torne um homem de alto valor. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.